Eu escutei muito no passado que o código genético é quem definia praticamente tudo, né, no nosso organismo humano, não é? Mas sabemos hoje que não é bem assim. O código genético cria predisposições, mas muito das definições depende também do estilo de vida, da forma de pensar das pessoas. Por exemplo, a doença como o câncer, ela tem uma ligação forte com a forma de pensar, com estresse e angústia do indivíduo. Então, a parte significativa dessa doença está ligado à questão da mente da pessoa. Então, nós vamos verificar aqui tanto a timo, essa glândula que desenvolve leucócitos, como também o código genético, está fortemente ligados, então, à forma de pensar. Em função de uma doença hereditária que existe na minha família, eu participei de dois congressos internacionais de genética, um no Brasil, o outro na Espanha, e ficou muito claro na fala dos grandes cientistas que estiveram neste evento, de que o código genético não é aquilo que a gente pensava no passado. Ele não é determinante, não tem como se alterar as coisas. As ligações do código genético são feitas por energia e elas podem mudar. Então, este é o nosso tema de hoje. Então, vamos ao vídeo. Trago para vocês, nesse momento, né, os dados do cientista e biólogo de células-tronco norte-americano Bruce Lipton. O Bruce Lipton é uma das grandes autoridades do momento para falar de temas críticos da biologia humana, e principalmente quando se trata da timo e mesmo sobre o código genético. Eu gostaria de falar que, alguns anos atrás, eu dei assessoria para uma clínica de oncologia. Tínhamos lá dois médicos sócios, que eram oncólogos, e eles me deram um exemplo, né, do surgimento do câncer numa pessoa. Ele falou de um indivíduo já com uma certa idade, e essa pessoa teve assim, o problema de ter sujado a roupa em público, e ficou com muita vergonha. E esse estado ficou um estado demorado de angústia dele, com estresse com tudo isso que aconteceu, e acabou tendo o câncer. Quando ele foi tratado pelos médicos, os médicos pediram para ele: tire isso da sua cabeça, senão o seu organismo não vai aguentar. E ele, na verdade, não tirou. Ele estava muito envergonhado com tudo que tinha acontecido, então, muito estressado com isso. E aí veio, então, a, a deixar o seu corpo, né? Então, veja a importância de ligar a mente, a forma de pensar. Como é importante aprender a pensar. Como é importante entender esse processo da consciência e mente, né, na vida de uma pessoa. Aqui de fundo, estamos vendo que existem várias gravações em português no YouTube de trabalhos do Bruce Lipton. E eu recomendo todos esses vídeos, mas principalmente o que ele fala sobre a timo. Eu vou trazer esse tema aqui, mas entendo que aqueles que quiserem se aprofundar, tem material muito bom, e vou apresentar um livro também do Bruce Lipton. Então, ele coloca também algo impressionante para nós, que 95% da vida do ser humano é influenciado pelo que ele aprendeu até os 7 anos de idade, né? Nós temos colocado isso o tempo todo em nossos vídeos e temos esse reforço do Bruce Lipton, né, que atua na biologia da consciência humana, e ele está vinculado à Universidade de Stanford. Então, nós temos aí a timo e a ligação com estresse e angústia. É muito importante que você, fazendo a consulta sobre o papel da timo, que está aí localizada logo acima do coração, de que ela atua desenvolvendo os leucócitos, que são os soldados que protegem o organismo. Mas se o indivíduo está angustiado ou estressado, naquele momento, a glândula entende que você está tendo um problema, né? Então ela está no processo defensivo e ela não desenvolve leucócitos quando ela está no sistema defensivo. Então ela tem dois pontos, né? Ou ela está em defesa, né, do organismo, defendendo, ou ela está desenvolvendo leucócitos.
Então, o indivíduo que passa boa parte da vida angustiado, estressado, ele passa boa parte da vida sem desenvolvimento do seu sistema defensivo, ficando seu sistema, então, aberto a doenças, a problemas de toda a ordem. Então, veja, já voltando aqui ao filósofo chinês, né? Lao Tse, o que ele fala? Se você está depressivo, você está vivendo o passado. Então, a depressão é remoer o passado. Eu não devia ter feito aquele investimento, eu não devia ter namorado aquela pessoa, e assim por diante, né? Eu estou remoendo coisas que foram. E se você está ansioso, você está vivendo o futuro, está com medo do futuro, está com receio das coisas não acontecerem. Veja, a mente trabalha exatamente na situação, passado e futuro. Mas se você está em paz, você está vivendo o momento presente. Então, veja a defesa, uma das grandes defesas do câncer é viver o momento presente, viver com base na consciência. Então, está aqui ó, a posição da timo, e está aqui a defesa, né? Está aqui, por exemplo, os elementos que estão agredindo o organismo, que está na corrente sanguínea. Mas chega um ponto que esses elementos assumem mais o organismo e os soldados não conseguem contê-los e não conseguem fazer uma defesa eficiente do organismo. Então, glândula timo ou está em estado de defesa ou em estado de crescimento, que é o desenvolvimento, né, dos leucócitos, que são os soldados do corpo. E aqui nós temos o livro do Bruce Lipton, A Biologia da Crença. Esse livro eu já estudei e recomendo assim, a sua leitura. Muito bom livro. Então, temos aqui alguma fala aí de Bruce Lipton, né? Fizeram-nos crer que o corpo é uma máquina bioquímica. Veja, é muito importante escutar isso. A maioria das pessoas só fala de máquina bioquímica, tudo é bioquímico, né? Então, fizeram-nos crer que o corpo é uma máquina bioquímica, controlada por genes, sobre os quais não se pode exercer qualquer autoridade. Isso implica que somos vítimas de uma situação. Nós não escolhemos esses genes, nós os recebemos no nascimento e eles programam o que vai acontecer. Olha a situação. Defende o autor, após concluir um estudo no qual organizou 3 grupos de células e alterou seus meios de crescimento e componentes ambientais, verificando que cada placa formou um conteúdo diferente. O ser humano é quem controla, dependendo de como ele lê o ambiente, como sua mente o percebe. A conclusão é que não somos limitados pelos nossos genes, mas pela nossa percepção e pelas nossas crenças, garante o cientista Bruce Lipton. Então, aqui já falando de epigenética. Veja, no evento de epigenética, são as nossas crenças que controlam a biologia humana e não o DNA ou gene. Não são determinados por seus genes, essas crenças, e sim condicionados pelo meio ambiente, e, acima de tudo, por suas crenças, o que os faz donos absolutos do seu destino. Então, nós temos que ter muito cuidado com nossas crenças, com nossa forma de pensar, que são geradores também de estresse e angústia. Então, era isso que eu tinha sobre esse tema. É muito importante, então, em resumo, a importância sobre a glândula timo, entender que ela está vinculada fortemente à nossa forma de pensar, e a nossa forma de pensar, se eu uso mais a mente, eu vivo estresse e angustiado, e se eu uso a consciência, eu estou em paz, de acordo com Lao Tse. Então, era esse o tema que nós tínhamos para hoje.